botar o dedo na ferida agora. Esse assunto é espinhoso. Quem fuma prefere não tocar nele. Tem muita gente que eu conheço que é assim. Mas todos eles, eu não tenho uma pessoa que eu conheço que é fumante que não quer parar de fumar. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas o que eu faço? Você fuma? Sim? Então preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Economistas afirmam que é possível guardar até R$240 por mês, deixando de comprar cigarro. Há quanto tempo você fuma? Quantos anos? Quantos maços por dia? Quanto custa cada carteira? Olha, se esse dinheiro for investido, parar de fumar pode gerar uma economia de até R$1 milhão. Até R$1 milhão. Deixa eu convidar aqui, posso chamar o nosso entrevistado? Doutor Júlio, por favor. Estou recebendo aqui o doutor Júlio, é pneumologista, está aqui comigo. Eu queria que ele assistisse essa reportagem junto com você de casa, para que depois a gente possa colocar o dedo na ferida, falar desse assunto. Vamos ver se esse vício aí é tão terrível mesmo que as pessoas não conseguem deixar ele de jeito nenhum. O Fábio Guilherme vai mostrar agora que o vício literalmente queima o dinheiro, doutor, e prejudica a saúde. É o que o senhor vai confirmar aqui, mas eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Vamos abrir o olho do povo em casa, pode rodar. Você fuma? Fumo. Eu fumo um maço por dia. Você já parou para fazer ali os cálculos, quanto que você gasta no mês? Nem dá pra fazer. Ixi, não tem nem como, porque todo dia é 1, 2, 3. É assim mesmo. O vício faz com que as pessoas fumem sem fazer as contas. Alguns preferem até comprar cigarros do que alimentos para dentro de casa. A gente sabe, ninguém gosta de fazer contas. São poucos os brasileiros que têm o excelente hábito de colocar tudo no papel e saber quanto que gasta realmente por mês. Ainda mais quando o assunto é cigarro, né? Ninguém quer fazer conta de quanto fuma por dia, por semana ou por mês. Mas os economistas alertam. Dependendo da quantidade de cigarros que você fuma por dia, isso pode comprometer até 30% da sua renda no mês. Esta economista nos ajudou a fazer as contas. E acredite, você pode estar perdendo de juntar R$1 milhão em 30 anos. Vamos supor que esse valor, ao invés de ele estar gastando com cigarro, ele fizesse uma renda programada. Em 20 anos, essa pessoa teria em torno de 265 mil reais. Em 30 anos, teria mais de R$1 milhão. Então, quando a gente leva em consideração, né, o custo de oportunidade, ou seja, o que você está deixando de ganhar em termos de gastos com cigarros, por você, ao invés de aplicar, você está gastando, é muito grande. É muito dinheiro perdido. E saúde também, né? Aliás, esse é outro ponto negativo do cigarro. Além de provocar diversas doenças, ainda gera custos altíssimos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O gasto com pessoas que ficaram doentes por causa do tabagismo no Brasil está em torno, olha só, de 57 bilhões de reais. Não é nem milhões, é bilhões de reais. E a arrecadação governamental em torno de 13%. Ou seja, 23%. O que nós arrecadamos em impostos representa em torno de 23% daquilo que é gasto, gerando então um saldo negativo também para o governo federal. Bom, o recado está dado. Agora vai de você se esforçar aí para se livrar desse vício. Já tentei parar uma vez, mas não deu muito certo, não. Você fuma que você nem vê. Toma café de manhã? Café de manhã e cigarro também. Aí depois você almoça, já arma um cigarrinho. Armar um cigarrinho depois do almoço é bom. É nada, só prejudicando a saúde. Todo fumante tem essa consciência dos malefícios do cigarro. 99% das pessoas que você conversar, elas vão dar razão que precisam parar de fumar, que o cigarro faz mal, que o cigarro te dá tosse, o cigarro te diminui o fôlego, te diminui a disposição, até para fazer um exercício, uma caminhada, a pessoa tem mais dificuldades. Todos concordam com isso, mas todo mundo concorda também que é difícil largar o vício. Vou falar com você aqui agora, antes de entrar aqui no assunto com o doutor, contando uma experiência minha. Minha esposa, minha ex-esposa, parou de fumar depois de quase 20 anos, fumando juntos, eu e ela. Começamos ainda bem jovens, 14, 15 anos, a gente começava a fumar nessa geração, porque era bonito, até era charmoso andar com cigarro. Você fumava em qualquer lugar, não é como hoje que tem a discriminação. E aí ela resolveu um dia dar basta no cigarro, e eu continuei fumando na frente dela, até desafiando que ela fosse conseguir. E ela conseguiu com a força de vontade. Meu pai e minha mãe fumaram desde que eu nasci, eu me conheço acendendo cigarro e comprando cigarro para os dois. Decidiram parar de fumar, no mesmo instante os dois conseguiram parar depois de 30 anos. Eu tentei
mais de 1 milhão de vezes. Diminuí muito, mas não consegui parar. Eu sinto os prejuízos na saúde por conta de todos esses anos de fumante, e eu sei que se eu continuar nesse ritmo aí, não tem um futuro muito bom me esperando pela frente, não. Né? Ainda mais que eu já estou beirando os 50 anos. Doutor, é possível? É. Já acabei de provar de exemplos da minha família, de gente bem próxima de mim. Mas e por que alguns indivíduos não conseguem, como é o meu caso? Alguém em casa deve estar dizendo, faltou vergonha na cara. Vai tomar vergonha, crie vergonha, tenha determinação, força de vontade e pare também. Mas os indivíduos são todos iguais, doutor, nesse sentido? Com certeza não, você mesmo está falando isso, né? Os indivíduos são diferentes, as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes. E a dependência de um ou determinado... O organismo também, né? O organismo reage diferentemente. Então, existem pessoas que realmente conseguem parar de fumar sem necessidade de uso de alguma medicação, alguma droga, né? Mas, com certeza, alguns pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande e precisam de ajuda médica para parar de fumar. Nós vamos falar do tratamento para parar de fumar, mas primeiro a gente vai falar aqui das doenças. 38 anos como pneumologista. Quando você fala em cigarro, se fala em doença, se imagina logo pulmão, né? Um câncer, uma doença de pulmão. Mas tem outros problemas de saúde que podem surgir também, levando inclusive à morte, não é? O cigarro, ele é realmente, o órgão mais afetado é realmente o pulmão. Mas, além do pulmão, ele é o causador de pelo menos 5 cânceres, né? Que é o câncer de esôfago, que é o câncer de garganta, que é o câncer de pulmão, é o câncer de pâncreas. Na mulher, o câncer de mama, que está ligado ao cigarro, ou câncer de próstata, no caso do homem, né? E o câncer de bexiga, todos eles ligados ao tabagismo, né? E além do câncer, e além do enfisema pulmonar, que é a destruição do pulmão pelo ato de fumar ao longo dos anos, nós temos também doenças cardiovasculares ligadas ao cigarro. O cigarro não só lesa o pulmão, mas ele arrebenta também com o aparelho cardiovascular. Destrói o corpo todo. Destrói o corpo todo. Tem algumas carteiras de cigarro, até pedi para que o pessoal fosse buscar para mim, que agora, por determinação do Ministério da Saúde, né, trazem alguns perigos, alguns riscos, né? Esse aqui é um tumor cerebral, eu acredito, um AVC, algum problema nesse sentido. Mas tem o que causa impotência, o que causa na perna, trombose e outras imagens. Mas parece que isso aqui não assusta, o povo parece que, não sei, não pensa, né? As consequências. Eu acho que assusta, sim. O povo está esclarecido, o povo sabe dos males, né? O problema é que ele acha que vai acontecer com os outros, né? Sempre na casa vizinha. Sempre na casa vizinha que ocorre mais, né? Então ele fala, poxa, comigo não vai acontecer, né? É aquele bom humor, um bom otimismo que todo brasileiro tem. Mas acontece com ele também, né? E depende, é muito individual a coisa, né? Tem pessoas que se necessitam de alguns anos para ter problemas com cigarro. Outros precisam de um pouco mais de anos. Mas todo mundo que fuma vai ter consequências de 1 ou 2 ou 3 aparelhos, né? Aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, alguma coisa vai acontecer. Eu já vi pessoas com problema de enfisema pulmonar. Aquilo que a gente vê daquele pulmão preto, é ilustrativo, é exatamente, o senhor tem toda essa experiência, é assim mesmo que o pulmão fica, ele seca, ele fica preto, e a morte é terrível. A morte é terrível. Ele fica preto, ele fica todo preto, como é aquilo que mostrou aí, que você acabou de mostrar aí, né? Do cigarro. Ele fica realmente preto, ele diminui a capacidade respiratória funcional pulmonar. O paciente realmente respira muito mal, ele precisa de oxigênio numa fase final. Se ele não usar oxigênio, ele morre antes, né? Vai acabar morrendo da doença. Sufocado. Mas pode durar mais alguns anos ainda com o auxílio de medicamentos. São medicamentos específicos para isso, né? Que são broncodilatadores específicos para a lesão pulmonar, que é o enfisema pulmonar, e também a oxigenoterapia, né? E alguns pacientes precisam até de respiradores artificiais. Vai vegetar com máscara, cama lá, amarrado a um aparelho. Dependendo, se ele quiser viver alguns anos a mais. Infelizmente, chega nesse nível. Tá, não vamos chegar nesse ponto. Vamos evitar. Vamos parar de fumar. O que faz, doutor?
Para parar de fumar, né? Então, como você mesmo colocou, tem pessoas que param de fumar espontaneamente, só pelo fato de querer, né? Querer é poder. E realmente é uma coisa muito importante. E todo mundo tem que querer para parar de fumar. Grande parte das pessoas não estão muito afim de parar de fumar. Então, esse que é o grande problema. O cigarro me acalma, o cigarro me faz bem, eu relaxo quando fumo, então vamos continuar. Eles vão ao médico, mas não estão afim. Eles estão nessa, vou tentar, mas eu não vou parar. Quer dizer, intimamente ele sabe que não vai parar. Porque ele não estava afim de parar. Esses adesivos funcionam mesmo, doutor? A medicação. Funciona, hoje né? tem medicação no mercado que corta a vontade de fumar. Tem. Então isso, primeiro o paciente tem que querer parar. Então é o que nós estamos falando antes. E depois, ele querendo parar de fumar, a ajuda médica é muito importante, né? Então a reposição da nicotina pelos adesivos ou pela goma de mascar é uma grande arma que nós usamos, né? Só ele sozinho não resolve. Tem um programa do ele é um governo federal. adjudante, né? Essa goma de mascar, o adesivo. E junto com esses adesivos, ou a goma de mascar, nós temos algumas drogas, alguns medicamentos, que é a bupropiona, a vareniclina, que são medicamentos específicos para parar de fumar, e o paciente não tem como não parar de fumar. Lógico que ele tem que ter aquele pouquinho de vontade de querer parar. Se ele você tem não que ajudar. sabia, tem cura o vício do cigarro. Eu parei de beber, a maior facilidade do mundo. Bebia, cheguei a beber bastante. Parei, sem sentir falta nenhuma. E o cigarro, todas as vezes que eu tentei parar, ele conseguiu me vencer. Talvez eu precise justamente de algo a mais do que a força de vontade. Um medicamento que já tem no mercado, talvez você não saiba disso. No mercado já tem há mais de 20 anos, né? Pois é, mas nunca foi divulgado já longo, já amplamente, bastante certo? usado. É divulgado, né? Está sendo bem divulgado. O que está faltando é as pessoas procurarem os médicos corretos, especialistas da área, que vão ajudar bastante o paciente a parar de fumar. E o senhor nos ajudou bastante aqui com as informações, doutor. Eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo, se disposto a vir aqui para falar desse assunto. E nós estamos sempre à disposição aqui. Foi um grande prazer.